sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da LKM Tecnologia. Me chamo Thalita Rodrigues, sou especialista de negócios OneSource Global Trade da LKM Tecnologia. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, sendo parceira Thomson Reuters e SAP e referência em transformação digital e inovação. Hoje atuamos em 3 verticais de negócios para atender melhor nossos clientes. Soluções Thomson Reuters, SAP e desenvolvimentos próprios. Para otimizar a cadeia logística, além disso, nossa área de MS garante suporte contínuo para todas essas frentes. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial e importantíssimo para a transformação digital, o Move to Cloud. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, tenho enorme honra e prazer de receber a Bianca. Bianca, seja bem-vinda. Oi, Thalita, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada por fazer parte desse podcast, do primeiro podcast da LKM. Bom, eu sou a Bianca Dias, sou do time de Solution Center da Thomson Reuters, uma das especialistas das soluções de comércio exterior. A Thomson Reuters tem uma longa jornada com o comércio exterior, temos mais de 25 anos nessa área. Fomos a primeira empresa homologada pela Receita Federal no setor de regimes especiais. E também temos muito orgulho em falar que fomos os pioneiros na implementação do novo processo de importação. E, novamente, Thalita, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui. Obrigada, Bianca. Então, fique com a gente, porque esse episódio promete ser cheio de informações e tendências do mercado, pois a transformação digital já é uma realidade. Bom, Bianca, queremos saber, né, o que é Move to Cloud, mover para as nuvens. O que significa isso? Legal, Thalita, bem legal essa pergunta. De forma geral e bem simplificada, né, o Move to Cloud, de migrar para a nuvem, ele é transferir dados, aplicações, processos de infraestrutura locais, conhecida também como on-premise, para a nuvem. Tá? Então, a gente tira de servidores físicos, transferindo os dados para a nuvem. Bacana. E assim, eu queria entender melhor, né? Porque quando a gente fala de sistemas de comércio exterior, né, importação, exportação, regimes especiais, entre outros, esse mundo é muito grande. Nesse contexto, onde entra, né? O que cabe aí, Move to Cloud, nesse contexto dos sistemas de comércio exterior? Bom, nesse contexto específico, né, seria basicamente mover o OneSource Global Trade, né, que é o nosso sistema de comércio exterior da Thomson Reuters, de infraestrutura locais, de alguns clientes que ainda utilizam o modelo on-premise, para a nuvem da Thomson Reuters, tá? Isso acaba trazendo mais eficiência e segurança para os nossos clientes também, tá? Então, basicamente, nesse contexto, seria isso. Legal. E hoje em dia, creio que todos aí esperam por segurança, né? Principalmente aí, a gente ouve muito falar sobre ataques e tudo mais. Então, acho que essa segurança, né, para os clientes é muito importante. Sim. E hoje, né, nós temos um time dedicado na Thomson Reuters para essa parte cuidando de segurança e trazemos as melhores práticas de mercado. E eu queria saber como essa transição impacta a operação dos sistemas, né, do comércio exterior. Ela impacta onde e o quê? Bom, ela traz bastante impacto, né? Ela transforma também os sistemas de comércio exterior, tornando-os mais eficientes, tá? Com acesso simplificado às atualizações, com os acessos simplificados às atualizações, os clientes sempre estão em conformidade com novas regulamentações, como, por exemplo, o NPI, o novo processo de importação que tem. Como posso explicar? Ele está bem alta no mercado neste momento, né? E a gente pode falar também que ele tem essa contribuição para aumentar a colaboração e a produtividade dentro das empresas, então, certo? Sim, como o sistema está na nuvem, né? Então o acesso ele acaba ficando mais facilitado, né? Porque o usuário ou as empresas elas conseguem acessar de qualquer lugar através precisa necessariamente de um computador, precisa necessariamente de um computador e o acesso à internet, né? Bacana. E o legal também a questão da cloud da gente, né, é que ela aumenta de tamanho de acordo com a demanda do cliente. Então, assim, aumentou a operação, a nossa cloud ela se ajusta
de acordo com a necessidade do cliente. Legal. E, Bianca, o cliente ele precisa expor, né, a quantidade, ele tem acesso a essa informação de quanto que ele tem de espaço, ou é algo que a Thomson Reuters já avisa antecipadamente? Ele tem essa visibilidade fácil? Na verdade, como eu mencionei, né, nós temos um time dedicado para isso. Nosso time fica 24/7. Então, o nosso time, ele avalia a necessidade do cliente. Por exemplo, esse cliente X acabou aumentando a demanda este mês. Automaticamente acaba sendo invisível para o usuário, né, para a empresa, a necessidade desse crescimento, porque a própria Thomson Reuters cuida disso. E, Bianca, falando de benefícios, né? A gente gosta de benefícios. Então, falando disso, existe algum benefício nessa migração? E se você puder citar, né, se você puder citar quais são os benefícios de migrar, né, para a nuvem aí, os sistemas de comércio exterior. Sim, Thalita, existem bastante benefícios, tá? Legal. Como, por exemplo, a redução de custos operacionais, Bacana. Porque toda aquela parte de infraestrutura, licenciamento, de software, etc., fica por conta da Thomson Reuters. Então, o cliente tem essa redução de custos, né? E também acaba facilitando, igual eu havia mencionado, a questão das atualizações. A Thomson Reuters também cuida dessa parte, então todo o gerenciamento das atualizações acaba ficando por conta da Thomson Reuters e torna essas atualizações um pouco mais simples e eficazes também, tá? E, além disso, né, estar na nossa nuvem acaba permitindo os clientes terem acesso às novas tecnologias, né? Bacana. Sempre com tecnologia de ponta. E também oferecemos a parte de análise de dados em tempo real para decisões mais precisas, né, do negócio. Então, às vezes, o cliente precisa de uma informação. Estando na nuvem, ele consegue acessar de qualquer lugar e ter essa informação. Legal. Bom, temos aí benefícios, grandes benefícios com essa migração. E acho que, além de benefícios, queremos exclusividade. Bianca, a respeito de exclusividade, a gente tem algum módulo para isso, exclusivo para os clientes que estão na nossa cloud? Sim, Thalita, não temos apenas um, nós temos mais de um. Um deles é nosso Data Analytics, né? Legal. Que ele é nosso Business Intelligence. Então, nele, os clientes conseguem construir relatórios, conseguem construir dashboards. Já temos alguns relatórios, dashboards padrões. Então, eles têm acesso ao Data Analytics. Também tem o nosso aplicativo mobile. Que bacana. Tanto para Android, para iOS. E os clientes conseguem ter fácil acesso através do celular, através de notificações do celular, informações sobre o seu processo, né? E, além disso, o conteúdo sempre está atualizado através do nosso Comex Content, que ele faz atualizações de alíquotas, taxas, ex-tarifários. Então, assim, é bem legal por isso. Então, houve uma atualização de um COFINS, por exemplo, no primeiro dia do ano, que a gente sabe que tem bastante. A gente tem várias atualizações, né? Então, os nossos usuários, eles não precisam se preocupar com isso, né? Bacana. Porque o Comex Content, ele faz toda essa atualização automática e fica invisível para o usuário. Nossa, que bacana. Você aí, que é de comércio exterior, você está entendendo o que eu estou falando? Porque, às vezes, essa questão de alíquotas, de atualizações, nos preocupam, né, com os processos. A Receita Federal está em constante mudança. Então, Thomson Reuters, né, os sistemas da Thomson Reuters está antenado, né, a essas mudanças. E isso é muito bom, né, Bi? Sim. Só um ponto que eu até havia me esquecido e não posso me esquecer, que eu adoro, que é o nosso módulo de tracking, né? Que bacana. Que ele faz todo o tracking do processo, do começo ao fim dos processos de importação e exportação. Aquele acompanhamento, né? Exatamente. A gente tem nosso lead time inteligente, onde a gente faz todo aquele cálculo das datas estimadas, real e efetivas também. E uma coisa bem legal é que nós temos o tracking de navio em tempo real. Nossa. Então, através do identificador do navio, a gente consegue fazer o tracking dele em tempo real e visualizar no mapinha bem bonitinho. Legal, imagine você olhando o seu container, né, o seu navio chegando, né, tendo essa expectativa. Então, muito bacana. Creio que só benefícios, né, só exclusividade para a cloud, né? Então, acho que isso é muito importante e fico muito feliz com isso. E, Bianca, assim, vamos falar de influência, né? Queria saber de que forma essa migração ela pode influenciar aí na sustentabilidade e eficiência energética das operações de tecnologia.
Sim, Thalita, muito legal essa pergunta e também muito importante. No início do ano, né, nós do time de Solution, o time de vendas da Thomson Reuters, nós fizemos um evento interno chamado Industry Insights, né? E nele a gente trouxe as tendências de mercado de 2025, tá? Em todas as pesquisas que realizamos, essa parte de sustentabilidade, ela estava. Bacana. Então, a gente pode ver que em 2025, nos próximos anos, acredito eu, essa parte de sustentabilidade, meio ambiente, ela estará em alta, né? Estará em alta nas empresas, tá? E quando a gente fala, né, no Move to Cloud, como que pode agregar nesse setor, né? A gente pode pensar em eficiência energética, né? Porque muitos data centers, eles estão sendo projetados para otimizar a energia, a questão de resfriamento também. Então, acaba poupando a energia, né? A escalabilidade, né, que a gente acabou mencionando no início do podcast, que é a questão que a gente cresce ou diminui de acordo com a necessidade do cliente. Então, assim, às vezes o cliente ele tem um espaço muito grande e acaba utilizando nem 1/3 dele. Sim. Então, quando a gente tem essa escalabilidade de acordo com a necessidade do cliente, a gente acaba otimizando espaço, memória e etc. E acaba reduzindo também a questão do uso da energia, né? Que se a gente está usando menos espaço, acaba reduzindo o uso da energia. E a inovação e integração, né? Então, na nuvem, tem acesso à tecnologia de ponta, as mais recentes do mercado. Então, isso é bem legal. E elas acabam sendo projetadas, né, para serem mais sustentáveis. E esses fatores, né, eles podem contribuir nas operações das empresas nesse quesito de sustentabilidade. Você conheceu um pouquinho mais sobre Move to Cloud. Para encerrar com chave de ouro esse primeiro episódio, eu gostaria de abordar uma questão muito importante, né? E, Bianca, quais são os planos futuros da Thomson Reuters em relação ao OneSource Global Trade no Cloud? Bom, Thalita, essa é uma ótima pergunta, tá? Para encerrarmos com chave de ouro, né? A Thomson Reuters, ela segue investindo forte na estratégia de cloud, né? Explorando o potencial de tecnologias nativas deste modelo, que permite a criação de produtos inovadores, né? Como, por exemplo, acabou permitindo, né, a criação dos nossos módulos globais nesse formato, no modelo cloud. Legal. E novas versões dos nossos produtos tradicionais que já são conhecidos, como, por exemplo, o in-out, a exportação. Legal. E, em breve, também a importação no nosso novo modelo cloud, tá? E como não poderia deixar de ser, o foco de nossos investimentos é o modelo cloud. E com isso temos um plano inovador de em breve ter toda a nossa base de clientes em cloud. E Bianca, como está aí os preparativos por módulo, né? Você consegue fazer uma panorâmica aí para nós? Legal, Thalita. Como eu falei, né? O in-out e o export, né, que é nosso módulo de exportação, eles já estão desenvolvidos, já tem clientes utilizando, clientes pilotos. E também o módulo de importação e câmbios, né, eles estão em desenvolvimento e em breve serão lançados para clientes pilotos. Obrigada, Bianca. Creio que foi muito esclarecedor aí esse episódio sobre Move to Cloud. Obrigado pelo conhecimento sobre esse assunto. E gostaria de agradecer a você, Bianca, por estar aqui. Thalita, foi uma honra estar aqui hoje, ser a primeira convidada da LKM, tá? Sim. Espero ter esclarecido bastante as dúvidas. Se surgirem novas, né, tanto a LKM quanto a Thomson Reuters estamos disponíveis, né, para sanar essas dúvidas com relação ao Move to Cloud, a migração dos dados para a nuvem, tá? Obrigada, uma honra. Gostaria de agradecer Bianca, Thomson Reuters, LKM Tecnologia. Muito obrigada por essa oportunidade. E você que está assistindo aqui conosco, curta, compartilhe e comente. Se você tem novas sugestões aí de próximos episódios, compartilhe conosco. Muito obrigada!